Eu li sobre ela que o Problema dos Três Corpos, que tá no Netflix, que é uma série de 3 livros de um escritor chinês, ele aborda isso no segundo livro, que é Floresta Sombria, que ele fala dessa teoria da Floresta Negra. Vou ter que assistir essa série. Que é fantástico. Que é o seguinte, por que nós não temos contato, apesar da vastidão do universo, da possibilidade de ter vida? Porque é como se a gente estivesse numa floresta à noite e o animal que se destaca e que mostra onde está a localização, ele é visto pelo predador. Então as civilizações ficam quietinhas e não revelam a posição, porque isso é colocar em posição de desvantagem. Mas a gente já revelou pra cacete, cara. Então, esse que é o problema. A gente é burro pra caramba. O que a gente tá fazendo, segundo a teoria da Floresta Negra, é despertar o predador. Se tiver uma briga por recursos, que ele falou que como tem na Terra, pode ter no universo, a gente vai... Eles não vão ter problema nenhum em atacar a gente ou invadir a gente. Mas é que eu falo, o universo é tão grande que o recurso não falta. É o paradoxo da viagem no tempo também. Que você não sabe da distância, né? Não, mas recurso no universo não falta. Se o cara chegar aqui, o cara chega lá. Quantos exoplanetas tem? Um monte. E por que vai vir só pra Terra? Então, por isso que eu acho que ele chegou no nível de não, mas isso que eu tô falando... Eu não vou chegar lá porque eu vou acabar aquela cultura. Não, mas o que eu tô falando é a pergunta que a gente se faz, por que se tem vida inteligente, porque eles não se revelam? Por causa desse medo de invasão. Não, ou porque para não estragar a nossa cultura, porque isso assim, historicamente, a cultura mais forte sobrepõe a mais fraca. No momento que ele chegar... Você se preocupa com formiga? Não. Eu vou desviar. Você pisa, você tá andando. Agora, será que tem uma formiga aqui? Não vamos ser formiga para eles. Não vamos ser formiga. Vamos pegar... eu sei que é meio complicado tocar nesse assunto no Brasil, mas vamos pegar indígena. Tá. O indígena raiz, original, ele tinha uma cultura. Quando ele chegou perto do homem branco, ele começou aos pouquinhos. Não tô dizendo que ele não tem direito. Ele tem todo o direito do mundo. Mas ele começou a usar o celular, começou a vestir camiseta de time. Agora começou a ter televisão. Tá tendo problema agora, né? Você viu, né? Saiu, os caras estão viciados em pornografia agora. Exatamente. Então, em redes sociais, né? Chegou aí o que aconteceu? A nossa cultura, por ser uma cultura, entre aspas, superior tecnologicamente, não estou dizendo que é melhor ou pior, superior tecnologicamente, a nossa cultura vai ser imposta para eles. Por quê? Sim. Porque a vida na nossa sociedade impõe isso. Então, se chega uma raça nova com tecnologia superior, a gente vai acabar, a vida vai acabar sendo sobreposta, que nem mostra no V. No filme, na série V. É muito bom. Que mostra justamente isso. A cultura deles, aos pouquinhos, vai tomando a nossa. Será que eles não têm essa consciência? Igual a gente tem a consciência com os outros, eles não têm, a gente não pode ir lá, porque senão a gente vai acabar. Depende, se você tiver uma visão naturalista, os alienígenas podem se aterraquizar. Começa a gostar de samba, começa a gostar de cachaça. Tem a primeira emenda do Star Trek, né? Que uma cultura mais atrasada, os caras não podem ter. Já ouviu mas lembra? Sim, não pode ter aquele... Mas assim, é legal o que eles colocaram, porque eu acho que deve ser alguma coisa mais ou menos isso. Eu acho que deve ser uma coisa mais ou menos isso. A gente pode pesquisar, a gente pode fazer, mas não vamos intervir, porque senão a gente vai acabar com eles. Eu tava falando aqui do paradoxo da viagem no tempo, que é isso. Por que a viagem no tempo não é possível? Porque não fomos ainda invadidos por turistas do futuro. Será? Pode ser. É uma ideia. Já fizemos experiência. Não vamos entrar nessa, mas... Já fizemos experiência aqui no podcast pra provar que não existe viagem no tempo. Vocês pediram pra alguém voltar e vir falar que tava aqui. Falou assim, vocês sabem o horário... Você é do futuro, já sabe o endereço disso daqui, já sabe que horário que passou isso daqui. Faça uma viagem para esse programa aqui que está acontecendo ao vivo e entre por essa porta aqui. A gente esperou 1 minuto e não entrou ninguém. Ou seja, eu colocaria alguém só de sacanagem. O cara tá me prateado de Coca-Cola. O coletinho do Martin McFly. Vilela, não termina esse podcast, cara, senão vai ser tarde demais. Doutor! No assunto aqui, a gente tava comentando o filmes e séries e tal, como eles às vezes pegam uma realidade, um estudo sério e usam. Mas Pablo, fala desde quando, cara? Então, a sociologia da invasão alienígena, né? A mídia de massa 40, começa no Guerra romance, dos né? Guerra dos Mundos, Wells, que eu acho que é o mais importante, década de 50, romance, né? E é engraçado como a invasão alienígena ela dialoga o tempo todo com a realidade do artista. O que o artista faz? Ele reflete a realidade na obra.
Então, nesses primeiros anos, Guerra dos Mundos, e aí o comecinho, aliás, o Orson Welles faz uma dramatização por rádio, histeria né? de massa, É isso que eu ia falar. usando Eu acho que esse foi o primeiro teste. Guerra dos Mundos como... Só que ele não conta a história do livro, ele transforma o livro em notícia e faz as fake news, e fica fazendo broadcast, falando os alienígenas chegaram em tal lugar, seguindo o livro, mas criou um pânico geral Teve nos gente Estados que Unidos. eu falei que né? Saiu armado, apontando a arma pro alto, achando que estava rolando mesmo. E nessa época, a invasão alienígena tem uns traços meio colonialistas, meio imperialistas. É sempre um reino, uma coisa imperial, imperador Ming, não sei o quê, que vai invadir a Terra. Com uma visão bem colonialista, bem imperialista. Porque era cultura também naquela Que época. vai até porque é a cultura da época, porque era o que acontecia na época. Aí você tem, aí dos anos 30, a eclosão do fascismo, isso aí também vai refletir nas histórias de invasão alienígena. No pós-guerra vem a Guerra Fria. E aí vem o medo do inimigo oculto que pode ser o seu vizinho. E a ficção científica de invasão alienígena também muda. O alienígena vira o inimigo que é uma reflexão do comunismo, que é o inimigo que é o seu vizinho. Ele que pode muda estar de ali. forma, Ele pode estar ali. que pode estar ali. Isso vai ser muito usado nessa época, até o fim dos anos 70, início dos anos por aí. até 80. É. Não há um marco, assim, às vezes tem uns revivals, volta estilos antigos, mas de maneira geral, isso muda quando? Quando aquela geração, anos 60, Paz e Amor, começa a dirigir seus filmes. E vai trazer o alienígena bonzinho, o alienígena do bem, a invasão alienígena que é Pra trazer tecnologia, pra que salvar é a o Terra. ET, que é o encontros imediatos segundo grau, De terceiro Terceiro grau. que é o milagre, terceiro grau, o milagre veio do céu, Sim. e aquela Cocum, Cocum. que são os alienígenas da Boa Praça. E tudo muda de novo agora recentemente, quando os alienígenas viram refugiados espaciais no Distrito 9 e do O próprio... Independence Day, Day, aí já é anos 90, invasão. ou Mas já é 2000. um revival da invasão alienígena dos anos 50, que eu acho Não, que foi e o- o auge da não, ficção e o legal científica, que o invasão Independence alienígena, que era essa coisa da Guerra Fria, da invasão. Não, e o legal é que ó, você vê o Independence Day, você fala assim, eles estão invadindo a Terra. Não, eles estão buscando aquela esfera. Eles estão Que é o de Roswell, né? Não, eles estão caçando uma esfera redonda lá que tem a informação do universo. Ah, eu não lembro disso. É, Isso. no 2 Então, você vê. mas tem- No 2 explica. Na verdade, porque não há explicação no primeiro, né? Ah, Isso Mas é, tem tipo, Roswell, né, que eles então, acabam destruindo por conta da nave Então, mas de assim, Roswell, que tá na área 51, aí tem todo... eles vêm pra Terra, você não entende por quê. No 2 você entende por que eles vêm pra Terra. Eles estavam vindo buscar uma coisa que não tinha nem chego ainda. Né? Sim, sim. Tava a caminho. E só Eles pra chegaram hoje. finalizar, a invasão alienígena agora ela toma esse contexto político do atual que nós estamos, de bipartização, por exemplo, o Lugar Silencioso, que é o tema que está aqui, ele é isso. O que o John Krasinski fala do filme? Ele tem a ver, ele foi feito em 2018, que é quando teve nos Estados Unidos uma situação política muito delicada, que foi a eleição do Trump e tal. E o que o Lugar Silencioso fala? Que se você ficar em silêncio, pode ser que você sobreviva, mas você só vence quando faz muito barulho. Porque é o filme. Ah, sim, É no o final. filme, E aí você fala, quando você fala, você incomoda, você pode até sofrer uma retaliação, mas quando muitos falam e o barulho é muito alto, você consegue vencer. É essa a mensagem do filme. Então, a invasão alienígena, ela sempre no cinema traz essa linguagem Por trás, sutil. política, social, que dialoga com o tempo. E da realidade que está acontecendo no naquele mundo. momento. É igual o que zumbi. nem O filme do zumbi é uma coisa, cancelamento, sempre você há fala- alguma coisa. você fala alguma coisa- O pode ser David cancelado. Rush tá o quê? Botando, né, a boca boca, no no trombone. Então ele tá fazendo barulho. Por quê? Para que mude alguma coisa. Só que ele pode ser retalhado? Com certeza. Mas se todo Como mundo já falasse. tentaram, mas- né? Todo mundo fala, mas se o barulho for muito alto. Se for muito alto Mas aí. ele falou isso numa entrevista uma vez, eu achei bem interessante. Só que o barulho, infelizmente, na área ufológica, o barulho não é alto, porque a mídia de massa ainda consegue colocar o assunto, em sua grande maioria, como uma coisa mentirosa. Como uma ficção. Então, normalmente, quem deveria estar envolvido na ufologia? Os cientistas. Você não quer ser o cientista que descobriu vida fora da Claro. Terra? Mas não, ele não se envolve por quê? Porque, pô, isso aí vai me queimar, não vou me envolver. Prefiro, eu vou te ajudar na pesquisa, mas não põe meu nome aí. Você acha que o cinema e todas essas obras todas que a gente falou que eles ajudam a popularizar o trabalho de vocês ou atrapalha mais do que ajuda? Espetacularizando e ficcionalizando e... Depende do Eu acho que, filme. eu acho que depende da série. eu acho que nunca colocou-se o follow em evidência, a pesquisa ufológica em evidência. Sim. Então, assim, eu acho que pra gente não faz tanta Acho que diferença. Arquivo X, Sem eu acho que dúvida deu nenhuma. uma...
O arquivo X, sim. Levantou muito o assunto, acho que foi né? acho que é só o único caso. Porque que eu. Porque os caras levavam a sério, tinha Sim. aqueles moleques que ajudavam o Mulder, né? Mas a frase no escritório do Mulder é o pior, né? É, eu quero acreditar. Então, mas tá E errada essa frase. aí tá errada, porque assim, você não tem que acreditar. Você tem que. Eu quero pesquisar pra se. Eu quero a pesquisa saber, Que é nos misturado levar a com o acreditar, teórico da beleza. conspiração. Então, o cara que sabe a verdade é sempre aquele maluco, né? Exatamente. Tem um podcast que vive no porão da mãe. O maluco que tem o podcast. Que tem um lugar desse aqui, assim, ó. Que tem um lugar cheio de luz. Mas na série o interessante é que os personagens foram feitos propositalmente. O cara era o believer, né? O cara que acreditava, e ela era a cética. E sim. no final inverte, né? Sim. Ela, que era a ciência, começa a acreditar. E eu vou te falar, isso acontece na ufologia. O quê? Acontece. Acontece na ufologia. O ufólogo que era ufólogo, que de repente vira casaca e vira cético. É mesmo? Tem, acontece.